Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre os reforços, tanto de CSA como de CRB para essa sequência da temporada de 2025. No caso da equipe de Igor Magalhães, os novos nomes de Danilinho e de Vidal vou trazer como destaques, e no caso da equipe de Humberto Louser, o nome do lateral direito Rainer. Também tem a novidade no Mikael. Mikael foi confirmado, foi oficialmente anunciado pelo CRB, mas sobre o caso do Mikael, há alguns dias atrás eu já tinha feito um vídeo falando sobre ele. Se você não pôde acompanhar, vou deixar o card disponível aqui acima. Antes também de deixar um pouco da minha opinião e sobre o que eu entendo, se podem chegar essas peças para ser titular ou apenas para compor o elenco, se são boas escolhas tanto de CSA como de CRB, eu quero que você deixe um pouco aqui nos comentários a sua opinião e a sua expectativa sobre essas contratações. Fique à vontade para comentar, fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal, a gente está próximo de bater a meta dos 5.000 inscritos, também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores, tudo isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Na descrição do vídeo vai estar especificado os minutos em que eu vou estar falando sobre o reforço do CRB e também os minutos em que eu vou estar falando sobre os reforços do CSA. Até porque tem torcedor do CRB que não quer saber sobre o CSA, tem torcedor do CSA que não quer saber sobre o CRB, então vai estar detalhado isso na descrição do vídeo para você ver realmente só o que você quiser. Primeiro, eu vou começar aqui trazendo o ponto do reforço do CRB. Falando um pouco sobre o lateral direito Rainer, que começou no Rio Branco do Espírito Santo, a base dele foi no Rio Branco do Espírito Santo, e aí depois ele finalizou a base no Bahia, iniciou a trajetória dele como profissional no Bahia. No futebol nordestino ele também vestiu a camisa do Náutico e do Sport, vestiu a camisa de Novo Horizontino, vestiu a camisa do Paysandu, do Curitiba também. Ele teve uma passagem com alguma importância no Atlético Goianiense, uma passagem breve pelo futebol português entre 18 e 19 e também uma passagem rápida pelo futebol ucraniano. 2024 foi o ano em que o Rainer vestiu a camisa do Santos e fez parte da trajetória de acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Em 36 partidas, ele vestiu a camisa do Santos na última temporada, 24 delas pela Série B e 10 como titular na Série B. Teve um gol e uma assistência. É um lateral que tanto pode atuar pelo corredor direito como pode atuar pelo corredor esquerdo. A preferência dele é pela lateral direita. E falando sobre o jogador em si, assim, um jogador de 29 anos, então já tem uma rodagem, já tem uma experiência, e esse ponto da experiência gerou um amadurecimento muito importante para o Rainer, principalmente olhando para o lado defensivo. Ele sempre foi um lateral de muito apoio, de muita intensidade e de muita chegada ao campo de ataque. Sempre um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Se fosse uma contratação, a chegada do Rainer há 6 temporadas atrás, eu ainda assim pontuaria como uma boa contratação, mas eu destacaria muito o fator defensivo com limitações. Sendo hoje, eu entendo que esse tempo de giro dele em passagem de Atlético Goianiense, de Curitiba, a própria passagem pelo Santos na última temporada, demonstrou que ele teve um amadurecimento defensivo e que ele conquistou um equilíbrio a partir disso daí. Então, defensivamente, eu acho que é um ponto em que ele ainda sofre um pouco, mas sofre menos do que sofria algumas temporadas atrás. E olhando para o que o CRB tem para as duas laterais, o CRB tem Matheus Pureza, Matheus Ribeiro, Vitinho, William Bahia, olhando William Bahia e Vitinho para a lateral esquerda, o Matheus Ribeiro também podendo jogar pela lateral esquerda, e o Matheus Pureza e o Matheus Ribeiro para a lateral direita. Olhando para todos esses nomes, e agora com a chegada do Rainer, eu entendo que o Rainer é o melhor lateral do CRB. Olhando tanto para a direita como para a esquerda. É o homem mais técnico que o CRB tem para os lados da defesa. E é um ponto de observação porque alguns dias atrás eu trouxe a avaliação sobre o comparativo do CRB de 2024 e o de 2025 e de como o CRB sofria a partir das baixas que teve nas laterais. As chegadas de William Bahia e agora também a chegada de Rainer, elas dão uma reoxigenada nessas laterais do CRB, elas fortalecem bastante as laterais do CRB.
O William Bahia ainda com uma expectativa, né? Um jogador muito novo, mas que gerou uma boa primeira impressão, e o Rainer com um fator de currículo, com um fator de experiência e o lado técnico. Eu entendo que o Rainer chega para ser titular absoluto. Só que aí vai depender do período de adaptação dele e de como Humberto Louser vai encaixar o Rainer nesse grupo. Eu entendo que ele pode ser o titular tanto da lateral esquerda como da lateral direita. Olhando para o fator de, na lateral direita ele tem a briga com o Matheus Ribeiro, e entendo que ele é mais jogador do que o Matheus Ribeiro, apesar de, se tem muita contestação sobre o Matheus Ribeiro, não vejo ele como todo esse jogador terrível que muitos terminam criticando muito, mas entendo que se tem um salto alto de lado técnico favorável ao nome do Rainer. E para a lateral esquerda, né, se tem agora o William Bahia ganhando espaço, o Vitinho também como um nome para essa briga, e eu acredito que, olhando para um Rainer que pode ser o lateral direito titular, pode-se ter o nome do Matheus Ribeiro indo para a lateral esquerda. Ou pode-se ter, dependendo de como Humberto Louser observar o encaixe, pode-se ter o próprio Rainer na lateral esquerda e o Matheus Ribeiro seguir na lateral direita. E isso só o tempo vai dizer, isso só realmente a sequência da temporada vai mostrar. Mas eu entendo que o Rainer chega para ser titular absoluto ou da lateral direita ou da lateral esquerda. A preferência dele é pela lateral direita. Deixa um pouco do que você está aguardando para esse novo nome na equipe regatiana, como é que você entende que Humberto Louser deve encaixar ele para a sequência da temporada. Bora lá falar sobre agora os reforços da equipe azulina, começando com Danilinho, meia de 25 anos, jogador que foi revelado pelo Red Bull Brasil, não Red Bull Bragantino, teve passagem pelo Maringá, passagem pelo Veloclube, River do Piauí, iniciou essa temporada com a camisa do Motoclube, teve outras passagens também, como pela Penapolense, e olhando todo o currículo dele, com os números, não tem nenhuma dúvida que esse é o melhor início de temporada do Danilinho. Puxando aqui até os números mais detalhados dele, você tem um Danilinho com 12 jogos com a camisa do Motoclube, 4 gols marcados e 1 assistência. E um Motoclube que no Campeonato Maranhense terminou não indo bem, mas ainda assim se teve um destaque para a figura do Danilinho. Só que se tem um ponto, e aí o Danilinho é um cara que tem uma boa finalização de médio a longa distância, tem uma boa visão de jogo, tem intensidade, ele chega para essa região de campo, só que o problema para o Danilinho e não para o CSA, acho que para o CSA é uma boa a aposta no jogador, mas o problema para o Danilinho é que ele chega para uma posição que tem uma concorrência alta. Então se tem um Danilinho que vai brigar posição com o Brian e que vai brigar por posição com o Álvaro também. O ponto de positivo que dá para observar para o Danilinho é o seguinte, como o CSA tem uma dificuldade para encontrar o ponta direita, o que a gente vem acompanhando nos últimos jogos é Brian jogando ao lado do Álvaro. Nem tanto dos últimos, porque o Álvaro vem ficando de fora nessas últimas partidas. Mas no entendimento do Igor, Brian e Álvaro dá uma combinação legal, olhando para o corredor central e olhando para o lado direito de ataque. O Cachoeira pela ponta esquerda e o Igor Bahia ou Thiago Marques no comando do ataque. E aí o que se tem aqui para essa possibilidade? Tendo Brian e Álvaro atuando, o reserva imediato para uma das duas posições é o Danilinho. Então eu acredito que o Danilinho ele chega para compor o elenco, muito por conta dos jogadores para a posição, que disputam posição com ele, estão indo muito bem. Então o Danilinho chega realmente para compor o elenco, para ser um reserva imediato do Brian ou do Álvaro para essa sequência da temporada. Entendo como uma boa investida do CSA. Tem uma Série C pela frente, o CSA que segue na Copa do Brasil também, tem a Copa do Nordeste. Eu acho que vai precisar em alguns momentos girar o grupo, girar o elenco, e até numa baixa técnica que é natural, que pode acontecer do Brian, se tem a figura do Danilinho, que vai ser uma sombra que pode incomodar um pouco o Brian ou o Álvaro, incomodar no bom sentido de disputa por posição. E o outro jogador que ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, mas já foi regularizado, é o nome do Vidal, lateral direito de 28 anos, revelado pelo Juventude,
passagem pelo Goiás, Ferroviária, Brasil de Pelotas, também passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e na última temporada ele terminou vestindo a camisa do Remo. Foi uma peça que teve um grau de importância no ano do acesso do Remo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, teve 15 jogos por lá e chega justamente para brigar pela posição com o Cedric. Eu pude acompanhar alguns cortes do Vidal. É um jogador físico, um jogador que tem uma chegada no campo de ataque, que tem um apoio bom. Defensivamente também não compromete tanto, que é um jogador que tem uma rodagem, uma experiência que faz com que ele gere esse equilíbrio de apoio e de defesa. Se fosse uma contratação, por exemplo, que chegasse a 3, 4 semanas atrás, logo no início da temporada, eu não teria muita dúvida quanto a falar que Vidal chega para ser titular. Só que as próprias falas de Igor Magalhães e o que eu falei depois do jogo contra o Náutico, do que eu falei depois do jogo contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, é um Cedric que vem evoluindo semana após semana, é um Cedric que vem conseguindo ter uma relevância defensiva e ter uma importância também no campo de ataque, e eu entendo que essa briga é boa. É uma contratação necessária, até porque o Rafinha foi embora, Rafinha foi para o Maringá. Tem o Ramon também, que pode jogar, Ramon volante, que chegou do Maricá, que pode jogar também como um lateral direito, mas eu entendo que essa briga tá boa, vai ser boa, mas num primeiro momento, até pelos últimos desempenhos do Cedric, eu acredito que o Cedric, pelo menos para essas próximas semanas, deve seguir sendo a figura titular. Mas depois, quando começar a Série C, a depender também do nível de exigência e se o Cedric vai seguir mantendo essa evolução, eu acredito que se tem um Vidal que pode fazer com que essa briga pela lateral direita fique em aberto. Falando sobre os reforços do CSA, só para dar uma revisada, aqui, a chegada do Danilinho, eu entendo que é para compor o elenco, e falando sobre a chegada do Vidal, eu entendo que num primeiro momento vai ser banco, mas depois ele pode, a partir da Série C, do desempenho dele também, buscando espaço nos treinos, eu acredito que ele pode fazer com que essa briga pela lateral fique um pouco mais em aberto. Deixa um pouco da sua opinião, um pouco da sua expectativa sobre essas contratações, o que você está aguardando também para CRB e CSA nessa sequência da temporada, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série B para o CRB e Série C para o CSA, o que você está esperando para esse 2025 das duas equipes alagoanas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o link, isso ajuda demais ao crescimento do canal, não custa nada a vocês, faz com que eu traga ainda mais conteúdos por aqui. Vou ficando por aqui, até a próxima.